E aí, galera, mais um vídeo hoje no canal Sonhei e Viajei e a gente vai mostrar um pouquinho do centro de Dublin. Estamos a caminho do centro de Dublin. E quem pediu esse vídeo foi a nossa inscrita aqui no canal, a Maria Lima. Maria, muito obrigada pela sugestão e se vocês tiverem outras sugestões de outros vídeos, outros temas e até mesmo outros bairros, fique à vontade, coloque aqui embaixo o próximo vídeo que você quer assistir aqui no canal. Convidamos também você a explorar os outros vídeos aqui do canal, faça uma maratona e assista os outros vídeos, porque tem muita informação que a gente está passando aqui, informação importante. Lembrando que a gente já vive aqui há mais de 5 anos na Irlanda, então a gente já viveu muito perrengue, muita coisa boa, muita coisa ruim, então explore mais os vídeos aqui do canal. A gente recém começou, mas tem muita coisa já aí no canal, então explore, maratone os vídeos e não deixe de colocar a sua sugestão, sua curtida e se inscreva, porque o YouTube vai te avisar quando tiver um novo vídeo aqui no canal. Ainda estamos em Dublin 9, em direção a Dublin 7 e Dublin 1. Ambos pertencem ao lado norte de Dublin, que é o lado ímpar. Todos os números ímpares são o lado norte de Dublin. E essa rua muito arborizada e muito bonita, como vocês podem ver, as folhas já estão caindo, porque nós estamos começando o outono aqui. O outono começou no mês de setembro de 2021, estamos, né, em setembro de 2021, todo ano começa, né, o outono no mês de setembro, e como vocês já podem ver, as folhas já estão caindo, e essas árvores vão ficar todinhas peladinhas, tipo aquelas coisas de filme de terror. Fica bem escuro, fica bem peladinha essas árvores, então modéstia à parte, a nossa preferência aqui é quando está na primavera, que fica tudo florido e muito mais ensolarado e muito mais bonito. E no verão também, com certeza. Mas há quem goste, né, desse lado mais escuro, esse lado mais dark, né, esse lado mais, assim, filme de terror, porque aqui no inverno escurece, né, muito cedo, então fica esse clima, assim, com as árvores peladinhas, as folhas caídas. Então, né, tem para todos os gostos, todas as estações, enfim. As estações aqui são bem definidas, vamos dizer assim, né? Mas na maior parte do ano as temperaturas não são muito quentes e nem muito frias. Não tem nada de extremo aqui na Irlanda, digamos assim. Algumas pessoas perguntaram pra gente em relação à carteira para dirigir ou carta para dirigir. Aqui a gente só tem a habilitação, né, para dirigir por 1 ano. Após 1 ano a gente tem que fazer novamente a escola, a autoescola, aquela que a gente já faz no Brasil. Independente de a gente já ter habilitação no Brasil ou não, a gente tem que passar por todo o processo novamente de escola, de autoescola aqui. E tem que fazer a prova teórica, tem que fazer a prova prática, tem que estudar. São leis diferentes, muito parecidas, mas muita coisa diferente do Brasil ou dos outros países. Então, infelizmente, se você quer ficar aqui mais tempo e quer dirigir carro, infelizmente, após 1 ano, não dá mais para usar a
habilitação brasileira, então tem que retirar, né, tirar uma habilitação irlandesa. Quem tem cidadania europeia pode estar aproveitando, por exemplo, para ir na Itália, reconhecer a habilitação brasileira na Itália, ou a habilitação brasileira em Portugal, né, para quem tem cidadania, por exemplo, nesses dois países. Porém, também existe aí uma burocracia, tem que pagar, e então, assim, a maioria acaba fazendo a autoescola irlandesa, tirando a habilitação irlandesa. Por quê? Apesar de ter essa facilidade de fazer a habilitação brasileira, né, reverter em outros países, se você tem a cidadania europeia, o problema é que na hora de tirar o seguro para o carro, para irlandês, ou melhor, para quem tem habilitação irlandesa, não só para quem é irlandês, o seguro do carro fica mais acessível. Então, se você tem a habilitação irlandesa morando na Irlanda, o seguro do carro é a mais acessível se você tiver uma habilitação brasileira ou uma habilitação brasileira que foi revertida por italiana ou por portuguesa, por você ter a cidadania europeia. Então, fica a dica aí, se quer dirigir na Irlanda, tire a habilitação irlandesa para dirigir. Envolve uma série de gastos, né? É como se fosse aquela habilitação que a gente tira, né, a autoescola lá no Brasil, né, vai ter que pagar, vai ter que, né, uma série aí de aluguel de carro, porque aqui a gente não tem aqueles carros de autoescola fixo da própria autoescola, né, aqui a gente tem que alugar um carro para fazer as aulas e para fazer a prova. Então é bem diferente, não tem aquele centro de formação de condutores que nós temos no Brasil, que é o CFC, que tem aqueles carros já fixos lá nas escolas, disponíveis para a gente dirigir, né? E muitas vezes já está incluído lá no pacote, no valor. Aqui a gente tem que contratar individualmente, né? Esses carros, né? Alugar para fazer as provas práticas, e também no dia da prova prática também tem que alugar o carro. Já estamos passando pela região de Dublin 7, D7, muitos chamam Dublin 7, muitos chamam D7, e o nome do bairro também, né, que aqui a gente está perto de Fisborough. Fisborough é também, né, um nomezinho dentro de Dublin 7, que, como eu já falei aqui nos vídeos anteriores, né, se você assistir os vídeos anteriores aí dos outros bairros, a gente explica um pouquinho mais aí como que funciona cada região. Mas dentro de cada número, né, de cada bairro, tem vários outros nomes dentro desse número. Então, em Dublin 7, estamos indo agora para Dublin 1, que é onde especificamente fica o centro de Dublin. Infelizmente, pelas imagens aí, vocês podem ver que a gente já tá num ritmo aí, numa paisagem totalmente diferente dos vídeos anteriores. Os vídeos anteriores, como a gente estava mais afastado do centro, eles são mais arborizados, eles são mais limpos, são apartamentos e casas mais novas, então a manutenção é melhor. E como vocês podem já estar vendo aí no vídeo, já começa a ter pichação nas paredes, começa já a ter lixo no chão que a gente não encontra com tanta frequência em outros bairros mais afastados. Infelizmente, isso para vocês verem que é um problema de toda cidade grande, né, e de todo o centro, né, de cidade. Infelizmente, onde tem maior circulação de pessoas, a tendência é ter mais problemas, né? Infelizmente, o ser humano muitas vezes não dá exemplo, né, e enfim, faz aí coisas que é triste de ver, mas assim, para quem for viajar aí para
Centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, centro de Porto Alegre, centro de Nova York, centro de Barcelona, centro de Dublin, vai ver que as coisas não mudam muito. É gente pedindo dinheiro, é gente dormindo na rua, é aqueles problemas de cidade, gente, pichação nas paredes, lixo, gente drogada nas ruas e, como eu já falei aqui diversas vezes, infelizmente nenhum lugar é perfeito e isso acontece na maioria das grandes cidades ou centros de cidades. O conselho que a gente sempre dá para todo mundo que vai viajar para qualquer grande centro de cidade, por exemplo, o centro de Dublin, é tomar muito cuidado com batedor de carteira, com pessoas que saem correndo com o teu celular. Aqui, infelizmente, há muito roubo de bicicleta diariamente no Classificados em Dublin, que é um dos grupos no Facebook que nós temos, brasileiros em Dublin ou brasileiros na Irlanda. Enfim, se você jogar lá no Facebook os grupos que tem, que foram feitos por brasileiros aqui, né, que é uma forma de a gente se ajudar, uma forma de a gente trocar informação, enfim. Lá, infelizmente, também tem muita gente, às vezes, procurando por coisas que foram furtadas, roubadas, por, né, esses menores infratores que eu já contei aqui também em outros vídeos anteriores. Mas assim, gente, tomem cuidado, óbvio que não tem assalto aqui com mão armada, pelo menos a gente nunca ouviu falar, eu só ouvi até hoje, nesses mais de 5 anos que a gente está vivendo aqui, eu só ouvi uma vez de uma pessoa que estava fora de si, num supermercado, que resolveu usar uma arma para assaltar, mas foi uma vez só. De todos esses anos aqui, o que mais acontece é esses pequenos delitos mesmo no centro da cidade, então tem que cuidar. A gente já está acostumado, né? Então tá sempre cuidando, né? Bolsa, essas coisas, não dá para descuidar. Às vezes eles passam, a gente já viu algumas vezes no centro mesmo. Eles aproveitam que a pessoa está distraída na parada de ônibus e saem correndo ou com a tua bolsa ou com o teu celular. E muitas vezes, né? Mesmo a gente colocando corrente, enfim, alguma forma, né, de prender a bicicleta. Infelizmente, eles acabam dando o seu jeito e usando até a maçarica, eu acho que é assim que a gente fala, né? Que é aquele negócio lá que a gente consegue abrir qualquer ferro, enfim, eles dão um jeito lá de soltar a bicicleta, né, que estava presa e, enfim, levam a bicicleta. A polícia não consegue fazer muita coisa, né, para resolver esse problema. Infelizmente, eles fogem e não tem como saber, né, para onde foi parar essas bicicletas. Então, vira e mexe, eles até divulgam que as bicicletas foram recuperadas em certo lugar, em certa casa, ou que a pessoa foi descoberta porque roubava isso ou roubava aquilo. E eles divulgam no site deles lá, dizendo que a gente pode estar indo verificar se a bicicleta é nossa ou não, para poder recuperar ela, né? A gente praticamente nunca gostou de morar no centro por causa disso, né? Mas a gente já teve a nossa bike roubada, não. Na verdade, não foi nem a minha, né? Foi a do Cris, meu esposo, que foi roubada dentro do prédio, com câmera, trancada, presa. E mesmo assim roubaram. Então, a gente achava que por não estar no centro não ia acontecer isso e também aconteceu. Então, todo cuidado é pouco, né? Como eu já falei, a gente está acostumado, infelizmente, com essas coisas no Brasil. Não é porque a gente vai estar saindo do Brasil que a gente vai, né, simplesmente não cuidar dessas coisas. Tem que cuidar sempre, independente de onde a gente estiver.
Morar no centro, por um lado positivo, é muito bom, porque a gente fica perto das escolas de inglês, a gente não precisa gastar com passagem de ônibus, a gente, na maioria dos lugares, a gente consegue caminhar, tem muito restaurante, muita empresa, então a gente consegue emprego com maior facilidade, então a gente consegue caminhar até o trabalho, consegue caminhar até a escola e economiza aí, né, umas boas horas ou uns bons minutos dentro do ônibus, não enfrenta trânsito. Então tem muitas vantagens morar no bairro centro, mas eu e meu esposo ainda preferimos, com certeza, ter um pouquinho mais de conforto, casas melhores e morar afastado do centro devido ao grande movimento, barulho, né? Então, e todas essas coisas aqui que eu já mencionei anteriormente. Então, realmente, a gente se sente muito mais seguro e muito mais feliz morando afastado do centro, para evitar todos esses problemas. A parte ruim é essa questão do trânsito, né? Dependendo do lugar que a gente vai, a gente pode levar 40 minutos, uma hora e meia dentro do ônibus. Então a gente enfrenta trânsito para atravessar a cidade e gasta com passagem também, que não é muito barato, né? Dependendo, né? Aqui é cobrado, né, a passagem de ônibus de acordo com o número de bus stops, né? De paradas de ônibus, quantas a gente vai pegar. Então até 3 paradas no momento é R$1,50. Então, se eu vou só usar o ônibus para 3 paradas, é €1,50 euros. Se for mais de 3 paradas, aí já vai para R$2,25. Isso tudo utilizando o Lipcard, que é o cartão do ônibus, né? Se for pagar em moeda, que aqui não aceita dinheiro e nem cartão, só aceita moeda. Se for pagar em moeda o ônibus, aí pode custar mais caro, porque eles só dão desconto quando tu utiliza o Lipcard, o cartão do ônibus. Para quem não sabe, a Irlanda tá de parabéns durante a pandemia. Durante a pandemia, para quem perdeu o emprego aqui, a gente recebeu 350 euros por semana. Isso praticamente no mês dá um salário mínimo. Um salário mínimo nós recebemos todos os meses de março de 2020, que foi quando aconteceu, né? Quando começou toda a função da pandemia, até setembro de 2021, ou seja, praticamente 1 ano e meio, as pessoas todas que perderam o emprego aqui na Irlanda receberam um salário mínimo por mês, 350 por semana, 350 euros. Foi um ótimo benefício, a Irlanda está muito de parabéns em relação a isso. Nós tentamos achar algum país que tenha pago este valor parecido ou algo semelhante, né, do que a Irlanda fez aqui durante a pandemia. A gente tentou encontrar algum lugar, algum país que tenha feito isso e a gente não encontrou absolutamente nenhum que tenha sido tão generoso e tão bom como foi a Irlanda durante a pandemia. Por que eu tô falando isso? Vou dar um exemplo. A Austrália, por exemplo, ela não deu o benefício da pandemia para todas as pessoas que moravam lá. Ela estava dando o benefício somente para quem era cidadão australiano. Pelo menos foi a reportagem e vídeos no YouTube que a gente pesquisou e viu que, infelizmente, eles estavam selecionando as pessoas que eles estavam dando seguro-desemprego. Então, por exemplo, brasileiros que estavam lá estudando não tiveram direito ao benefício da pandemia na Austrália. Inclusive, teve uma matéria que a gente viu em que o ministro, né, um dos ministros lá da Austrália,
convidou as pessoas a se retirar do país e voltar para os seus países de origem, porque ele não estaria pagando, não iria pagar o benefício da pandemia para essas pessoas. E aqui na Irlanda já foi totalmente oposto. Ela não foi seletiva, preconceituosa, né? Se for analisar aí em algum aspecto, isso é até preconceito, né? Ficar selecionando as pessoas se deve ou não deve, se tem direito ou não tem direito de receber benefícios, justamente numa época tão delicada, numa época tão difícil que todos nós passamos. Então a Irlanda não fez isso. Até para estudante, a Irlanda pagou 350 de seguro-desemprego por semana para todos, estudantes, cidadãos brasileiros, não importava a nacionalidade, não importava quem era. O que importava é que se você morava na Irlanda, se você contribui com suas taxas, seus impostos, morava aqui, trabalhava aqui, perdeu o emprego, eles davam automaticamente para todas essas pessoas. A partir de setembro de 2021, esse valor ele foi bastante reduzido, até porque muita gente voltou a trabalhar, graças a Deus as coisas estão melhorando, porém, nesse ponto, a Irlanda realmente está de parabéns. Foi um país maravilhoso para todos nós que estávamos passando por essa dificuldade, né? Todos nós passamos no mundo inteiro, mas especificamente a Irlanda foi nota 10 em relação a dar suporte para as pessoas que precisavam, independente, né, do salário, independente da nacionalidade. Obrigada por ter assistido até o final. Deixe seu like, não esquece de clicar ali no sininho, o sininho vai te avisar, né? Clicando no sininho ele vai te avisar, o YouTube vai te avisar do próximo vídeo que a gente vai postar aqui. A gente vai continuar com a série de bairros. Deixe sua sugestão, muito obrigada e até a próxima.